Olá, o TV Escola está de volta e nessa terceira teleaula vamos ver como é a estrutura de uma casa legislativa, ou seja, quais são os órgãos que garantem o seu bom funcionamento. Isso varia muito de acordo com o tamanho do legislativo e com as opções políticas que são feitas. Mas existem alguns lugares que são comuns a todas as assembleias legislativas, como aqui no Acre, por exemplo, e também as câmaras nos municípios. Um deles é o plenário, onde são votados os projetos de lei. Na Assembleia de Minas Gerais, o Diego vai conhecer com a gente a estrutura do Legislativo. Vamos passar pela presidência, mesa diretora, comissões, plenário e também pelos gabinetes. O Diego ainda vai aprender o que são as bancadas, os blocos parlamentares e o colégio de líderes. Diego, você nunca veio até a Assembleia. Por quê? Porque tinha tido essa oportunidade de conhecer, nunca tive um convite desse. E agora que você vai conhecer toda a estrutura, a forma de funcionamento, você acha que é importante isso para a população? É importante. Acho que todo mundo deveria conhecer o funcionamento da Assembleia, porque afinal de contas os políticos estão aqui para representar o povo, né? Então, as pessoas conhecendo o funcionamento, é bom até para as pessoas cobrarem, né, dos políticos, para ver se eles estão fazendo tudo certinho de acordo com o que a população deseja. Então vamos começar pela presidência. Está no ar mais um TV Escola. Olá, este é um ótimo local para começarmos o nosso TV Escola de hoje, porque toda casa legislativa, seja da União, dos estados ou do município, tem a sua presidência. E o presidente de uma casa legislativa desempenha importantes funções. Ele representa a sua instituição, supervisiona os trabalhos e mantém a sua ordem. Ele substitui o chefe do Poder Executivo na sua ausência e na do vice, e preside a mesa diretora e as reuniões em plenário. Tem ainda amplo poder de agenda, pois a ele compete organizar a ordem do dia, ou seja, o que vai ser analisado, discutido e votado durante as reuniões do plenário. A mesa diretora é outro órgão importante na estrutura do Poder Legislativo. A Constituição Federal prevê que na formação das mesas de cada comissão seja assegurada, na medida do possível, a representação proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares que participam da Casa Legislativa. Esta regra deve ser combinada com a eleição para a mesa. Aqui na Assembleia Legislativa, a mesa é composta por 6 deputados mais o presidente. Além das funções políticas, como apresentar projetos de lei, ajuizar ações de inconstitucionalidade e fazer pedidos ao Poder Executivo, são eles que definem as despesas do Legislativo, nomeiam e aposentam servidores, concedem licenças ao governador. Mas, afinal, como é composta a mesa? Concedem licenças ao governador. Mas, afinal, como é composta a mesa? Quem manda na Casa Legislativa é o povo. Se o povo decidiu que um partido político ou uma coalizão política é a mais votada, ela deve ter a condução do trabalho daquela casa política. Esse é um primeiro ponto extremamente importante. Democracia é o governo de maioria. Um outro ponto extremamente importante que complementa a democracia é o direito da minoria de participar das decisões, de discutir e de ter conhecimento. Então, a presença das minorias nas mesas diretoras faz com que você tenha essa transparência. O regimento interno da Assembleia determina que nós temos 7 membros na mesa. Há uma determinação na Constituição Federal, no artigo 58, para que seja respeitada a proporcionalidade das bancadas. Isso é, que os grupos minoritários tenham participação na medida do possível nas mesas condutoras do trabalho. Na Assembleia de Minas Gerais, essa prática tem sido seguida desde 1989, quando foi instaurada a primeira mesa depois da Constituição. Nos outros casos legislativos, isso depende muito da prática política que se encontra ou naquela Câmara Municipal ou naquele Estado. Porque as instituições elas não são compostas apenas por normas escritas, mas por aquilo que se faz no dia a dia. Hoje nós viemos para o sul de Minas e nas câmaras municipais, como a daqui de Poços de Caldas, o consenso na hora de compor a mesa do Legislativo também é necessário para garantir melhores condições para conduzir os trabalhos nas reuniões. Mas garantir que as minorias tenham participação é um desafio. Por isso,
a eleição deve ser organizada de forma que seja preservado o direito da minoria de participar da mesa, ainda que não seja possível uma precisão aritmética de participação na mesma proporção da composição do plenário. Você já deve ter ouvido falar em colégio de líderes, e essa é mais uma parte importante da estrutura da Casa Legislativa. Mas a maioria das câmaras, por exemplo, a daqui de Poços de Caldas, não chega a 2 dezenas de vereadores. Com esse número reduzido de parlamentares, pulverizados em vários partidos, pode não se justificar a criação de colégio de líderes. Mas quando a Casa Legislativa é composta por um número maior de parlamentares, como a Câmara dos Deputados, o papel da liderança é fundamental para a mediação dos debates e das negociações, além de manter a disciplina partidária. Por exemplo, o regimento interno da Câmara dos Deputados assegura um conjunto de prerrogativas aos líderes, como preferência para manifestar em plenário, indicação dos membros para as comissões e a participação em determinadas decisões. O Colégio de Líderes tem um papel importante na formação da pauta na Câmara dos Deputados. E aqui na Assembleia Legislativa de Minas, o acordo de líderes permite, por exemplo, a apresentação de matéria nova, como emenda a projetos, em votação no segundo turno do plenário e até a suspensão de algumas formalidades regimentais. Mas é importante lembrar, essas decisões dependem da aprovação de todos os líderes. Agora, vamos falar das comissões, que também são uma forma de organizar o legislativo no mundo inteiro. A importância e a autonomia das comissões variam de uma casa legislativa para outra, e mesmo entre as comissões. Não é possível que todos os parlamentares estudem de forma aprofundada todas as comissões e dialoguem com as instituições e cidadãos interessados em cada tema. Por essa razão, as casas legislativas se organizam em comissões temáticas, pequenos grupos de parlamentares que se especializam e estudam cada proposta apresentada dentro de uma mesma área. Assim, se consegue reunir o maior número de informações, reconhecer alternativas possíveis e instruir os demais parlamentares para que estes deliberem em plenário. As comissões podem, segundo a Constituição Federal e o regimento interno, concluir a tramitação de um projeto de lei, ou seja, discutir e votar sem que ele seja submetido ao plenário. Nesses casos, 1/10 dos parlamentares pode recorrer da decisão aprovada na comissão, remetendo a matéria ao plenário, nos termos do artigo 58, parágrafo 2º, inciso 1º da Constituição da República. As câmaras normalmente não adotam isto porque há um pequeno número de representantes, mas poderiam fazê-lo. Aqui na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, apenas os projetos de menor impacto não passam pelo plenário, como aqueles que declaram entidades de utilidade pública. As proposições importantes sempre são apreciadas no plenário. Então, em resumo, as comissões têm 2 funções complementares: informar e construir consensos. Isso porque o consenso construído na comissão tende a ser aceito em plenário. Também cabe à comissão recolher informações e acompanhar as políticas públicas em sua área de atuação desenvolvidas pelo Poder Executivo. Bancadas e blocos parlamentares são outras formas dos parlamentares se organizarem na Casa Legislativa, seja federal, estadual ou municipal. Mas para que servem as bancadas e os blocos parlamentares? Você sabe? Não. Bancadas parlamentares? Boa pergunta. Para formar opinião, né? É que tem lá no parlamento, né? De política eu não entendo muito bem, não. O bloco de política que se forma, se une, né? Para competir na campanha, formar seus aliados. Bom, vamos esclarecer esses conceitos. Bancada é o agrupamento de deputados ou vereadores de uma mesma representação partidária. Já os blocos reúnem parlamentares de diferentes partidos, que passam a atuar de forma conjunta, tornando essa ação mais eficaz. Por exemplo, 2 vereadores são os únicos representantes de suas respectivas agremiações partidárias numa Câmara. Isoladamente, eles não constituem bancadas, nem têm direito de participar da mesa diretora. Mas, ao se unirem em blocos com outros parlamentares, poderão pleitear uma cadeira na mesa ou em certa comissão. Isto porque passarão a representar uma proporção significativa do corpo de vereadores da Câmara.
Evidentemente, é preciso que a hipótese de formação de blocos parlamentares conste do regimento interno da Câmara Municipal e que se respeite a regra da proporcionalidade. Aqui na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, é preciso que a bancada do partido tenha no mínimo 5 deputados para ter direito a um representante no colégio de líderes. Por isso, partidos com menos de 5 parlamentares tendem a se unir em blocos, para também garantir uma liderança que os represente com maior força política na casa. Já dá para deduzir a importância dos blocos e bancadas parlamentares para garantir a voz da minoria na hora de fazer as leis. Sempre quando você constitui um governo, sempre se busca o maior apoio parlamentar possível, né? Por isso que normalmente a maioria constitui-se de bancadas ou blocos que apoiam o governo, né? O governo procura construir o maior número de partidos em torno do seu programa, em torno do seu projeto. E assim também a minoria, né? A gente busca no início, constituir o maior bloco possível. O número de deputados constituindo o bloco é que te dá um poder de fogo maior, né? Te dá a possibilidade de obstrução é maior, então a possibilidade de você construir um diálogo mais favorável à oposição é com a minoria constituindo o maior bloco ou a maior bancada possível. Os líderes de bancadas e blocos têm algumas ações importantes no Legislativo durante as discussões dos projetos em plenário. E o plenário é o principal órgão do Poder Legislativo. Por plenário se entende tanto o local físico onde os parlamentares se reúnem, quanto o órgão deliberativo composto por todos os parlamentares. Ou seja, é o órgão que decide em reunião de um número mínimo de vereadores ou deputados. Em plenário, as proposições são votadas. Por isso, é o local que se travam debates entre os que representam os diferentes interesses da sociedade. O regimento interno de muitas câmaras municipais prevê a tribuna livre, ou seja, a possibilidade de cidadãos comuns utilizarem um microfone em determinada fase das reuniões ordinárias em plenário. O que você acha disso? Sim, eu sei, eu acompanho já há mais de 30 anos todas as sessões, mas grande parte da população pensa que o Legislativo é alguma coisa estranha, que não é para ir, e pelo contrário, é para acompanhar de perto o trabalho do Legislativo, tanto municipal quanto estadual. Isso é legal, né? Porque aí vai ter como as pessoas estar dando opinião sobre o desenvolvimento, né? É interessante isso aí. É uma boa ideia, né? Porque muitas sugestões a gente tem que dar o lugar, as pessoas que vivem aqui. É uma boa, assim, porque quem sabe mais do município é quem vive o dia a dia, no caso na cidade, né? Que passa por muita coisa, igual anda de circular, tem os bairros, tem muita coisa que precisa ser feita, né? Então cada um sabe o que está passando, né? Então é bom sim, para discutir, né? Eu sei que eles informam que é aberto, só que porém eu ainda não tive oportunidade de participar. Eu ainda acho um pouco burocrático, que tem que preencher antecipadamente algumas coisas que realmente poderia ser mais livres, mas é uma boa Câmara e abre espaço para a população, inclusive com muitas audiências públicas. Acompanhar as reuniões de comissões e participar das audiências públicas são importantes direitos do cidadão. E você pode ver aqui na Assembleia Legislativa de Minas Gerais que há várias formas de falar com o seu deputado e expor a sua opinião para ajudar no processo de decisão, não é? Diego, qual foi a forma que você mais gostou e acha que de agora em diante vai começar a praticar? Eu acho que essas audiências públicas são interessantes e como a gente tem o poder de falar também, expor, né, nossas opiniões, eu acho interessante e pretendo participar. Pois então, além de mandar e-mail ou telefonar, você pode vir pessoalmente até o gabinete do deputado ou deputada com quem deseja falar. Aqui na Assembleia Mineira, os 77 gabinetes são abertos ao público e podem ser visitados em dias úteis. Diego, o que você achou da visita aos gabinetes? Achei legal a visita, gostei de conhecer, né? As pessoas tratam a gente muito bem. E ter esse canal diretamente com o político, a gente poder chegar ao gabinete e conversar pessoalmente com eles, acho muito interessante. Nos municípios, os vereadores nem sempre têm um gabinete e equipe para trabalhar. Mas quando tem, o gabinete também é um órgão de apoio à Casa Legislativa.
E é dos gabinetes que nascem importantes projetos de lei, mas não só de lá. Só que este é assunto para a nossa próxima teleaula, quando vamos falar sobre a iniciativa legislativa. Até lá! Nessa terceira teleaula, você conheceu toda a estrutura comum às casas legislativas. Aprendeu o que faz a presidência, como é composta a mesa diretora e o colégio de líderes e para que servem as bancadas e blocos parlamentares. E ainda como são importantes as comissões, os gabinetes e o plenário para que você acompanhe mais de perto a criação das leis que regem o seu dia a dia. Gostou? Então aprofunde os estudos sobre o assunto assistindo todas as teleaulas e respondendo às questões do curso de Processo Legislativo, como as leis são feitas, para obter sua certificação. Consulte também outros programas produzidos pela TV Assembleia e faça contato pelo e-mail tvescola@almg.gov.br.